Bom momento a todos que nos ouvem. Eu sou a Júlia, estou aqui com o Carlos e com a Saren para mais um episódio do podcast Ponte Dialógica. Esse podcast é um projeto da Casa Vermelha, que está com as suas atividades presenciais encerradas por esse ano, porém, várias atividades online estão acontecendo no nosso canal no YouTube, nosso Instagram, então sigam a gente por lá. O canal no YouTube é Casa Vermelha, procura lá, vocês vão encontrar. E as nossas redes sociais é Instagram, @MCC Casa Vermelha, Facebook, facebook.com/MCC Casa Vermelha. Nesse episódio, a gente vai estar conversando sobre arte na escola. Nós teremos as convidadas Lauren Fischer e Tatiana Kobuchi, que são professoras de artes, para falar um pouco sobre seus métodos de ensino, falar um pouco sobre as suas experiências e sobre a importância da arte na escola. E no lado do artista, a gente vai estar conversando com a pedagoga Cris Fabi, falando um pouco sobre o seu trabalho com teatro na escola. Mais arte na pedagogia. Precisamos de mais arte na pedagogia. A arte seria o invólucro, seria o cimento que organiza as outras informações, que constrói e liga as outras informações. Muito mais do que falar em ensinar a arte. Eu acho que ensinar arte a gente passa a ensinar quando a criança já tem a abstração desenvolvida. Aos 9, segundo Piaget, talvez hoje mais cedo, começa a se desenvolver a capacidade de abstração, que é tirar o essencial do que é acidental. Né? Que conversa nós vamos ter? Hoje estamos aqui para estender a nossa conversa sobre arte e educação. No último episódio, nós vimos a importância da arte em projetos de educação social e refletimos sobre o quão necessário ela é para a emancipação do sujeito. Achamos importante conversar sobre a potência artística no âmbito pedagógico. Mas o que se entende por arte e educação? Como isso se apresenta no contexto educacional brasileiro? Desde o final da década de 90, a área da educação é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida também como LDB, que estabelece os princípios da educação com base nos princípios da Constituição Federal. E a sua principal função é no sentido de organizar a estrutura da educação brasileira, propondo concepções, valores e finalidades. Um dos artigos dela, o artigo 26, diz que a arte é um patrimônio cultural da humanidade e todo ser humano tem direito ao acesso a esse saber. O ensino da arte constitui-se como componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. O ensino da arte tem a finalidade de estimular a criatividade, a sensibilidade e a capacidade de interpretação. Ele vai muito além das atividades mecanizadas e técnicas. Mas, infelizmente, é muito comum que as instituições brasileiras e o ensino encontrem limitações, seja por falta de recursos materiais, disponibilidade de professores qualificados, colaboração do corpo pedagógico de diretoria, desinteresse dos próprios alunos. Essa e outras questões serão abordadas nesse episódio. Fica com a gente! Para desenvolvermos melhor esse assunto, chamamos duas arte-educadoras para conversar com a gente e compartilhar um pouco das suas experiências, a Tatiana Kobuchi e a Lauren Fischer. Olá a todos, sou Tatiana Kobuchi, arte-educadora e também componente do BANDO, Grupo Comunitário de Teatro da Casa Vermelha. Trabalho com artes visuais no município e no estado, aqui em Floripa. E no ano retrasado, terminei o mestrado Prof. Artes na UDESC, também em artes visuais. Já trabalhei em várias escolas privadas, mas escolhi a educação pública. Foi uma escolha muito pensada, consciente. Eu me chamo Lauren, sou natural de Lages, Santa Catarina, mas moro em Florianópolis desde 1999, quando eu vim estudar na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, onde eu fiz a minha licenciatura em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas.
e também fiz mestrado em teatro na mesma universidade. Na minha trajetória, eu tenho alguns outros cursos que complementam, né, a minha formação, e alguns que eu considero bem importantes é uma formação e aprofundamento em Hatha Yoga e também um curso de instrutora certificada em Yoga para crianças. Eu sou atriz, arte educadora e pesquisadora. Eu trabalho há mais de 16 anos junto ao Grupo Teatro em Trâmite de Florianópolis, onde eu atuo como atriz. Eu componho a equipe de professores do Centro Cultural Casa Vermelha e atualmente eu estudo práticas da educação somática e ministro cursos e oficinas de teatro e também de consciência e expressão corporal para adultos e crianças. Eu gostaria de começar o episódio falando sobre a minha experiência como aluna de artes na escola. Eu tive aula de artes até a 8ª série. Fiquei muito triste porque eu tive que parar de ter. A minha escola escolheu pelo vestibular. Sem nenhuma culpa ou vergonha disso, pelo contrário, com muito orgulho. A minha professora de artes lá em Joaçaba, que foi onde eu estudei, era a professora Beth, que é muito maravilhosa. Eu amava as aulas dela, sentia que era um momento de plenitude, no momento presente, assim. A sala de artes do meu colégio era demais, o meu colégio tinha, né, um ambiente, né. E era uma sala que tinha vários pequenos ambientes. Meu colégio era antigo, aí tinha uma pia enorme com várias torneiras para lavar pincel e tinha também muitos varais, assim, onde as pessoas colocavam as pinturas, né? Lá a gente fez coisas que eu lembro muito dos meus momentos de escola. A gente fez máscara de gesso, fizemos colagem, pintura em tela, maquete, várias coisas. O conceito da sala de aula com as carteiras em fila ficava desconstruído na sala de artes, porque tinha uma mesa só e todo mundo dividia. E enquanto a gente estava trabalhando, a gente podia ouvir música, a gente podia conversar. Isso era muito importante e foi essencial para a minha formação. No meu caso, apesar de ter sido bem oposto disso, acabou sendo essencial, né? Nem que seja para construir uma perspectiva diferente. E nas aulas de artes, eu me recordo de, por vários momentos, estar num espaço muito protocolado e institucionalizado. As atividades de artesanato eram bem programadas, assim, sempre em data comemorativa e tal. Elas tinham um começo e um fim bem definidas, né? Era um processo bem objetivo. E por mais que houvesse esse momento fora da dinâmica professor, quadro e aluno, desse para ali para mover as carteiras e tal, ser mais descontraído, a rigidez temática ela tirava todo o prazer envolvido nesse tipo de atividade. Infelizmente, a minha relação com artes na escola não foi lá muito frutífero, não. Durante o fundamental, era bem aquele esquema, peguem um lápis, abram um caderno e desenhem. Naquela escola até havia uma sala de artes, mas ela era mega vazia e muito pouco utilizada, meio que os alunos não tinham fácil acesso a ela, e meu professor até tinha boa intenção, sabe? Mas ele volta e meia largava de mão porque se desanimava e tudo mais. E eu confesso que, junto com a educação física, artes era a disciplina que eu matava para ir para a biblioteca estudar outro tópico ou para ler um livro durante a aula mesmo. Mas já no meu ensino médio, em outro colégio, eu só fui ter artes mesmo no terceirão, que era mais focado para vestibulares e era um tópico de história da arte. Mas ali eu simplesmente me apaixonei. Meu professor ele era um querido e ele estimulava muito o nosso senso crítico, de questionar o que é arte, como essa nossa apreciação ela é muito influenciada por um modelo eurocêntrico. Eu adorava as aulas, as discussões, enfim, e com certeza foi muito importante para a decisão que eu tomei em cursar História na época, que depois eu larguei o curso, mas enfim, isso é outra história. E nesse último ano também eu tive professoras sensacionais da frente de Humanas, Português, História e Geografia, que nos levaram para assistir a umas peças da Maratona Cultural aqui de Floripa, e foi ali que me aproximei do teatro e eu me encantei por esse universo. Eu tenho lembranças muito felizes de estar circulando com as amigas pelos teatros de Floripa. Depois de contar nossas experiências, vamos ouvir das educadoras algumas experiências que tenham marcado a trajetória delas como professores de arte. Vamos ouvir o que elas têm para contar pra gente. Bem, eu dou aulas desde 1990, então teve muitos momentos marcantes. Por incrível que pareça, eu vou citar aqui uma experiência em escola particular, uma escola inclusiva com
com necessidades especiais em São Paulo, onde eu trabalhei por 4 anos. Eram poucos alunos em classe, com questões diversas. Foi um desafio tanto, mas uma equipe incrível, a começar pelas donas da escola, que eram psicólogas. Todo mundo pegava junto, eram muitas reuniões, formação continuada. Isso fazia o ensino acontecer e os alunos gostavam e percebíamos um envolvimento maior por parte deles também. Eu considero aquela escola uma segunda formação. Eu senti muito ao sair. E também foi um grande desafio trabalhar criação de vídeos com turmas do ensino médio faz um tempinho. A gente aprendeu muito juntos. Tivemos trabalhos legais e foi bem divertido. Que a gente precisa ter um ego cultural fortalecido, né? Saber quem somos, onde estamos e para onde vamos. Eu não lembro de um momento marcante, especificamente com relação à minha atuação como professora de arte na escola, né? Mas eu guardo com muito carinho as lembranças de inúmeros momentos que eu considero muito especiais. Como eu já disse, na minha visão, o espaço da aula de artes dentro da escola se diferencia das outras aulas pela própria proposta. Eu lembro que em uma das escolas que eu trabalhei, eu tinha uma sala de artes. Então era maravilhoso. Aquele espaço, né, da sala de artes era quase como um oásis dentro da escola. Os estudantes vinham até a sala para fazer a aula e era um espaço onde eu trabalhava muito para promover um espaço de liberdade para os estudantes. Então eram coisas pequenas, como poder tirar os sapatos, poder desenhar sentado no chão. Essas pequenas coisas rompem com toda a imposição de disciplina que ainda temos muito dentro do espaço escolar. Haviam regras, não era uma bagunça, mas experimentávamos algumas pequenas liberdades. Qual criança aguenta ficar sentada na mesma posição 4 horas seguidas ouvindo a prof falar? Nenhum adulto aguenta. Então eu acho que a escola muitas vezes funciona como um fator repressivo e precisamos evoluir nesse ponto. A escola não deve pressionar, e sim alargar possibilidades. E para mim, a aula de artes pode ser um espaço para isso. Eu lembro de muitas crianças que tinham processos lindos nas minhas aulas. Por exemplo, aquele que era agressivo com os colegas e nas atividades de arte desenvolveu outro tipo de comportamento porque descobriu, através da sua expressão artística, outras formas de se relacionar. Aí também tem o exemplo daquela criança que, por motivos desconhecidos, simplesmente não fala, não se comunica e passa a falar e a se comunicar melhor com o mundo através de processos que ocorrem no espaço da aula de artes. Enfim, a aula de arte dentro da escola tem esse poder de ampliar, de validar cada sujeito, cada expressão. Valorizar um estudante pelo seu desenho, ou por uma pintura, ou cena que ele fez, tem efeitos inimagináveis. O estudante se percebe capaz e principalmente descobre que há muitas formas de ler o mundo e de se expressar. Hoje eu vejo a escola como um lugar que precisa evoluir. Há práticas dentro do ambiente escolar que se repetem há muitos anos e não funcionam. É preciso repensar a escola. É preciso enxergar na aula de artes esse espaço de transformação. A educação é, ao meu ver, o ponto crucial para pensarmos num outro modelo de sociedade. Esse processo todo de praticar a educação artística deve ser muito engrandecedor tanto como professora, tanto como artista. É inspirador ver como, com boas condições, a escola pode ser um ambiente fecundo de produção e difusão. Agora, a Laura e a Tati falam sobre a importância do ensino de arte na escola. Eu penso que a arte na escola é fundamental. A arte é um campo de conhecimento que complementa a formação dos estudantes junto aos outros conteúdos. E, além disso, amplia as possibilidades de expressão, promove a criatividade
e favorece um estar no mundo mais sensível. A atividade artística leva em conta as subjetividades de cada estudante e valida a sua leitura de mundo através de diferentes formas de expressão. A arte na escola, dentre outras coisas, ensina a apreciar o diferente, favorece a relação do estudante com o seu entorno e também possibilita a descoberta de si como voz ativa no mundo. A escola é uma microsociedade, um lugar onde muitas vezes se reproduzem comportamentos que vemos na nossa sociedade. Então é comum presenciarmos na escola episódios de violência, exclusão e outras situações. Nesse contexto, a arte na escola serve também como espaço de reflexão e resolução de muitas questões. E é interessante porque as formas dessa reflexão acontecer numa aula de arte não necessariamente é através do discurso verbal. Pode-se trabalhar a reflexão de diversos temas através do desenho, da pintura, de uma cena e etc. Então eu vejo a arte na escola como esse espaço de múltiplas possibilidades. A arte na escola como um espaço democrático, livre e criativo, onde os estudantes podem se descobrir e perceber o mundo com um olhar mais aberto, mais flexível, mais poético. Numa sociedade competitiva e tão dura como a nossa, a arte na escola é fundamental para pensarmos na formação de sujeitos mais empáticos, mais sensíveis e principalmente mais abertos em relação a si mesmos e aos outros. A aula de arte na escola, na minha visão, tem essa função de despertar potencialidades, que a sociedade, por ser como é, acaba abafando, travando, cobrindo. Por isso que eu acho fundamental a arte na escola, como também é fundamental pensar no como essa forma de conhecimento pode dialogar com o espaço escolar, que muitas vezes, e infelizmente, ainda reproduz questões problemáticas do nosso convívio em sociedade. Para mim, a arte na educação ocupa esse lugar, de repensar mesmo o que é o espaço da escola. Como que podemos pensar, na formação de sujeitos mais inteiros e mais íntegros. Eu acho que a disciplina de arte se diferencia das outras aulas justamente por ser esse espaço onde se provoca outras formas de construção de conhecimento. Para entrar no assunto, eu trouxe um conceito sobre arte da Ana B. Barbosa, referência em arte e educação. Através das artes, temos a representação simbólica dos traços espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou o grupo social, seu modo de vida, seu sistema de valores, suas tradições e crenças. Barbosa, 1998, página 16. Arte é aquilo que o ser humano começou a produzir ainda no Paleolítico, sem pensar que estava produzindo arte. Primeira forma de expressão humana, acompanha e documenta sua evolução. A arte também é um manifesto. Inclusive, o abstracionismo geométrico, lá em 1940, foi uma crítica ao discurso triunfalista do capitalismo e da civilização tecnológica. Segundo Ana May, uma das qualidades importantes da arte é a de ser uma linguagem presentacional, uma linguagem dos sentidos, diferente da científica, da verbal. É aquilo que a gente não consegue expressar de nenhuma outra forma que não seja com desenho ou um gesto em dança, algo assim. Essa é uma das grandes importâncias do ensino das artes, de se trabalhar a linguagem presentacional. Porque uma pessoa que consegue desenvolver a linguagem científica, a verbal e a apresentacional fica muito mais apta a conhecer plenamente as áreas do conhecimento. Sem contar que a maioria das disciplinas, de modo geral, mantém os alunos sentados e isolados. Então, tirar o aluno da cadeira, estimular a interação entre eles, significa expandir seus sentidos. A arte-educação usa a arte como uma ferramenta para auxiliar no processo de formação do ser humano. Uma ferramenta que pretende ajudar na ampliação de sua percepção do mundo a partir das referências suas e de seu grupo, sua cultura, sua memória.
ampliar seu conhecimento e estimular sua criticidade à medida que ele dá sentido ao conhecimento que vai adquirindo. Conhecer diferentes códigos culturais, ir além da visão puramente europeia ou norte-americana, por exemplo, porque assim ele percebe que existe uma cultura rica e diversa pelo mundo. E se percebe também capaz de criar e, quem sabe, interferir na história. Qualquer desequilíbrio econômico implica em eliminação da arte no currículo das escolas. É interessante isso da importância do ponto de vista individual de cada estudante na aula de artes. Que normalmente, nas outras matérias, a gente fica meio alheio do conhecimento, né? Vendo de fora, apesar de não ser isso, né? A gente está todo mundo inserido em todos os conhecimentos, mas a gente acaba vendo muito de fora nas aulas de matemática, biologia, a gente fica muito alheio, né? E nas aulas de arte, a nossa individualidade é muito levada em consideração. Então, na matéria de artes, a gente tem esse espaço onde as vivências, as experiências, o repertório são levados em consideração e são considerados como material criativo de conhecimento. Vira quase um aprendizado mútuo entre professor e estudante, já que está ligado a uma coisa que nós todos compartilhamos, que são as visões e sensações em relação ao mundo. Ouvir esses áudios me faz pensar em arte e educação para construir uma educação integral, que olhe para o aluno com lentes mais amplas. Eu acho muito potente e bonito isso que a Lauren traz do ensino de arte favorecer a sensibilidade, porque para além de mobilizar diversas habilidades, como a capacidade de interpretação, a criatividade, a inteligência, habilidades motoras, a arte está completamente conectada aos aspectos afetivos e psicoemocionais. Tanto tá que temos 2 episódios, inclusive, falando sobre arte-terapia, e se você não os escutou ainda, é só rolar o feed que eles estão ali disponíveis. Eu acho que é muito importante termos um ensino que dá ferramentas para que o aluno consiga ter uma leitura que vai além da compreensão sintática, sabe? O ensino de arte, ele permite que o aluno realize uma leitura social, cultural, histórica e estética desse mundo que o cerca e permite também que ele dê sentido a esse mundo. Enfim, o ensino de arte humaniza. A construção de um conhecimento artístico está mais voltado para a capacidade de leitura, de compreensão e expressão, como uma língua mesmo, essa capacidade de comunicar. A técnica acaba não sendo muito foco, porque a arte ela não é como a matemática, que existem alguns passos lógicos, né, alguns procedimentos que te levam ao resultado. As condições iniciais, os mesmos passos e os mesmos procedimentos, eles não te garantem que você vai ter o mesmo resultado. É visível, por exemplo, no nosso dia a dia, quando a gente ensaia e a gente não tem o mesmo resultado do dia anterior, mesmo fazendo as mesmas coisas, né? E é engraçado que, inclusive nas ciências exatas que tem a tradição do uso da matemática como linguagem, essa perspectiva determinista, ela já foi superada. Então por que a gente insiste nesse método para a educação? A Tatiana ela fala sobre isso, que não é o nosso objetivo formar um artista. Esses processos que visam o amadurecimento sensível e estético têm muito mais chance de despertar um impulso artístico no indivíduo do que o contrário, que ao invés de despertar, venha castrar essas potencialidades. Nós sabemos que a arte é muito importante para o desenvolvimento do aluno, tanto para sua expressão individual, como para o aumento do seu repertório sobre cultura. Ficamos curiosos para saber como é a abordagem da arte em sala de aula da Ló e da Tati. Então elas explicaram um pouquinho para a gente. Eu abordo a arte na sala de aula muito pelo viés da expressão. Eu acredito muito na construção de conhecimento a partir de questões, curiosidades e conhecimento prévio dos estudantes. Eu procuro estar sempre atenta ao que vem dos estudantes e por aí eu estruturo formas de abordar conteúdos. Muitas vezes, a professora recebe da escola algumas indicações de conteúdos. Tem escola que tem livro, você precisa seguir. Em outras, você como professor elabora um planejamento e seleciona os conteúdos. É muito variado. No meu trabalho, eu tento integrar os vieses de expressão e cultural, mas dentro do possível eu sempre privilegio o aluno, cada aluno.
e todas as informações que vêm daí e me indicam formas de abordagem de conteúdos. Eu amo história da arte e procuro trabalhar de forma bastante reflexiva e muitas vezes não linear. Utilizo a apreciação de imagens como uma de minhas estratégias em sala. A arte como cultura trabalha o conhecimento da história, dos diferentes contextos históricos, enfim, dos artistas que contribuem para a transformação da arte. Só que também existe a necessidade da vazão ao pensamento presentacional, aquele de que falei antes. Então são necessárias as atividades de expressão gráfica também. Mas as aulas de artes em escolas não têm a pretensão de serem ateliês ou de esgotarem técnicas, até porque nem temos material para isso. Embora eu desenhe e pinte, não tenho a utopia de formar artistas. Essa é no máximo uma vontade que eu posso despertar para que eles desenvolvam fora da sala ou no futuro, quem sabe. Mais arte na pedagogia. Precisamos de mais arte na pedagogia. Porque em toda arte você tem um aspecto do fazer. Você não aprende sem você fazer. Você não vai ser artista naquela área, mas você vai experimentar com os materiais que dizem alguma coisa naquela área. Seja o som, seja o gesto, né? Seja a forma visual. As abordagens do ensino de arte são variadas e talvez se aproximem de como a pessoa se comporta como artista. Tanto a Lauren como a Tati são artistas, além de professoras. A formação delas do teatro e de artes visuais dizem muito sobre a maneira que elas vão passar a matéria. Isso é muito rico. Mesmo que você tenha um protocolo, artes é algo tão subjetivo que não tem como acontecer a despessoalização dessa prática sem cair num ensino raso, né? É muito interessante isso que a Tati traz de buscar desenvolver nos alunos essa apreciação da arte. Eu vou retomar aqui uma pesquisadora que a Tati trouxe lá no início do programa, a Ana May Barbosa. Ela é referência em arte e educação, inclusive foi aluna de Paulo Freire, ou seja, perfeita. Queridíssima professora doutora Ana May Barbosa, figura importante aqui no Brasil para ensino de artes. Professora Ana May é professora aposentada da Escola de Comunicação e Artes da USP, mas ainda atua com orientações, é professora do PPG, doutorado em Design da Universidade Anhembi Morumbi. A nossa queridíssima Ana May Barbosa. E ela desenvolveu, para uma aprendizagem significativa, a abordagem triangular, que é sustentada em 3 pilares, que se trata de conhecer a história, conhecer o próprio fazer artístico e saber apreciar uma obra de arte. Enfim, é uma abordagem que não é engessada, ela requer transformações de acordo com o contexto do aluno, e é uma abordagem que aponta que é importante pensar e que é necessário fazer uma leitura crítica da produção artística, se estendendo também a uma leitura de nós mesmos. E eu ainda penso quão desafiador vem sendo formar alunos, cidadãos apreciadores de arte. O meio artístico, ainda mais o meio independente, encontra dificuldade de mobilizar público. São poucas as pessoas que, mesmo tendo a possibilidade de ir assistir a uma peça, por exemplo, não possuem hábito ou simplesmente não possuem interesse. E eu acho que isso reflete muito uma educação que ainda encontra obstáculo de desenvolver, ainda na escola, o senso estético e apreciativo dos alunos. Precisamos lutar por um ensino integral que contemple saberes e sensibilidades para além daquilo ditado pela ciência cartesiana. Tornar a arte uma ferramenta de expressão e de leitura é tão importante quanto produzir ou conhecer as técnicas. É fundamental a capacidade de leitura do que é ou do que pode ser uma obra. Isso é mais valioso, despertar essas sensibilidades, possibilitar a concepção de novos caminhos. E a Lauren e a Tatiana prezam muito por isso nos seus processos. A gente sabe que trabalhar com educação no Brasil não é, e talvez nunca foi, 1000 maravilhas, nem mesmo 100 ou 10 maravilhas. Apesar da importância dessa área do ensino de arte ser imensa, como a gente acabou de ouvir das professoras, são diversas as dificuldades passadas pela classe docente, como falam as educadoras. Faltam políticas públicas que assegurem infraestrutura nas escolas, salários justos aos docentes, salas de artes adequadas, material de apoio, internet, incentivo à formação continuada dos professores para que eles possam se manter atualizados, rever a formação dos professores de artes.
Por outro lado ainda, as mudanças na legislação tornam artes um componente curricular das linguagens e ainda empurram os professores a trabalhar polivalência, artes visuais, música, teatro e dança, quando tem formação em uma área só. É como você tentar trabalhar numa mesma disciplina português, inglês e japonês. Difícil de falar em políticas públicas para a educação no atual contexto, né? Atualmente eu não estou na escola, há uns 2 anos que eu me senti sufocada dentro da estrutura escolar e hoje eu trabalho com grupos de adultos e de crianças, mas fora da escola. Mas tem algo em relação à arte na escola que é interessante de pensar, que é sobre como a escola vê o ensino da arte. Durante muito tempo, a aula de arte na escola servia para fazer trabalhos alusivos a datas comemorativas, por exemplo. E muitas vezes a disciplina era e ainda é vista como menos que as outras, porque não vale nota ou porque os estudantes não são apresentados às inúmeras possibilidades que um processo em arte pode trazer. Além disso, quando pensamos em aula de arte na escola, precisamos considerar as diferentes linguagens. Aqui em Florianópolis, na rede municipal de educação, há um avanço nessa questão. Há nas escolas professores de arte de diferentes linguagens, então o estudante conhece várias possibilidades do fazer artístico. As artes visuais, o teatro, a música, a dança, cada uma dessas linguagens é um universo muito rico. E para o educador também é muito importante poder trabalhar com a sua linguagem específica. Eu já passei por escolas onde a aula de artes era entendida naquele sentido da educação artística, mas numa visão bem ultrapassada. Fora as vezes que eu tive que dar aula de pintura, desenho, sendo que a minha formação é em teatro. Não que eu não possa propor desenho, pintura, mas tecnicamente a minha formação é em teatro. Então, muitas vezes a professora precisa dar conta de conteúdos que ela não tem conhecimento. Enfim, eu acho importante a aula de arte na escola contemplar as diferentes linguagens, com professores específicos de cada linguagem. Eu sei que na rede municipal de educação aqui em Florianópolis isso já acontece e em algumas escolas privadas também, mas não é uma regra. Além disso, se pensarmos nas escolas de rede pública, muitas não oferecem o mínimo de estrutura para que o professor possa desenvolver um trabalho. Muitas vezes é preciso muito empenho por parte do professor, por exemplo, para dar uma aula de teatro em 45 minutos. Tem que afastar as carteiras e, no final, reorganizar as carteiras na sala. Então, eu penso que faltam políticas públicas que contemplem adequações de espaço físico e material. Muitas vezes não tem nenhuma folha na escola para você propor um desenho para o estudante. E claro, né, no contexto atual, político, falta tudo, inclusive respeito aos profissionais da educação. As dificuldades de trabalhar com educação no Brasil são grandes, ainda mais com arte, já que aí junta coisas que são problemáticas em nosso país, que é a arte e a educação. As duas professoras comentam sobre isso, de você ter que dar aula de diversas manifestações artísticas que não necessariamente você está preparado para dar. Às vezes, a aula de artes cai só para visuais, porque é ali que fica o curso de licenciatura em artes. Isso talvez explique a desvalorização de outras manifestações artísticas em nossa cultura, como essa dificuldade de identificar uma coisa ou outra como arte. Parece que o objetivo é justamente desestimular, parece que é essa a proposta. Deixar esse momento de contato com a arte tão superficial a ponto de se tornar desprezível. Parece que essa realmente é a finalidade, precarizar os meios para suprimir as capacidades de leitura estética da população. Grande parte das minhas experiências foram muito voltadas a esse artesanato pontual, né, que é muito limitador e muito desestimulante. Você se vê ali como criança diante de todo aquele material, que é um material que você não usa no dia a dia, né? A massinha, por exemplo, que era um dos meus preferidos. Porém, quando você tem esse acesso, você é obrigado a ter que, sei lá, enfeitar um ovo de Páscoa ou fazer um cartão de Natal. A arte ela não é objetiva.
ela envolve uma técnica, né? Mas ela é resultado de um processo. Hoje, numa era de reprodutibilidade, tende-se à produção de coisas rápidas e coisas práticas, né? Que elas são fáceis de ser consumidas e fáceis de ser descartadas também. Perante a todas essas dificuldades e a esse contexto político de deslegitimação do educador de artes, estamos aqui para reforçarmos o quão importante, necessário e urgente é o trabalho de ensino de arte nas escolas, em suas múltiplas linguagens e abordagens. Viva o ensino que humaniza o aluno e o instiga a sensibilidade e a empatia. Um agradecimento a todos os profissionais da área que se dedicam e motivam a criação desse precioso vínculo dos alunos com a arte. E também gostaríamos de lembrar que nosso podcast está disponível a todos os professores, sejam eles das artes, das humanas, das exatas, enfim, que queiram usá-lo com os alunos e em sala de aula. Nosso maior intuito aqui é criar elos entre arte e saberes. Nós lutamos por uma educação múltipla, integrada e plural. E a gente está sofrendo novamente agora uma repressão enorme, e repressão não é só repressão de diminuição, é uma repressão de anulação da arte no currículo. Então a gente precisa ter cuidado com essa nova onda de anulação de arte. O que é que ela significa? Estamos realmente numa democracia, porque é característico da não democracia a perseguição às artes. É uma censura da arte, é falta de dinheiro para a arte, é um natural movimento das ditaduras perseguir as artes. A gente teve isso em dois momentos claros. Estado Novo, 1937 a 1945, e ditadura militar 1964 a 1984. Tivemos isso bem claramente, essa perseguição, né? Ou mascaramento ideológico, como foi o caso da ditadura militar. A nossa queridíssima Ana May Barbosa. Vamos agora para o nosso quadro O Lado do Artista. O lado do artista. Com a pedagoga Cris Fabi, que vai falar um pouco pra gente sobre o seu trabalho com teatro na escola que ela trabalha. Meu nome é Cris Fabi, eu sou paulistana, moro aqui em Floripa desde 2001. Sou formada em artes visuais pela Unesp São Paulo e tenho mestrado com Prof. Artes aqui pela UDESC Florianópolis. Bem, eu trabalho com teatro na escola, né? Sou professora da escola pública, sou professora da escola Dom Jaime de Barros Câmara, que fica no Ribeirão da Ilha. E lá, nos anos em que a escola participou do ensino médio integral, nós tínhamos um tempo maior de aula, de espaço, de tempo para trabalhar práticas diferenciadas na escola. Então, eu ofereci teatro para algumas turmas e trabalhando muito com improvisação, com os jogos teatrais da viola, trabalhei com exercícios do boal e talvez o trabalho que seja mais significativo, que eu posso contar um pouco para vocês, foi o trabalho que eu desenvolvi para mestrado, foi minha pesquisa de mestrado, na verdade, né? Então, eu trabalhei alinhada com os princípios do biodrama, né, com a teoria do Oscar Cornag. Então, biodrama, né, uma experiência criada pela Vivi Tejas, da Argentina, onde a vida de uma pessoa comum, né, se torna uma ficção, né? Tornar ficção a vida de uma pessoa comum. Então, a minha proposta foi que o grupo de estudantes trouxesse para a cena experiências da sua vida cotidiana, né? As suas inquietações, as suas angústias, as suas alegrias, os seus prazeres, enfim. Então, nós fizemos uma montagem bastante significativa, onde os estudantes falavam de si e se apresentavam, né? Não houve uma representação, e sim uma apresentação das suas vidas através de pequenos
textos, pequenos monólogos, às vezes extraídos de uma poesia, de um texto, e trabalhamos com movimentações, né? Trabalhamos com o teatro de Eugênio Barba, então com as ações, né? Ações trazidas do cotidiano, tornando essas ações ações ficcionais. E então criamos uma encenação onde a vida desses estudantes vinham à tona, né? E eram depoimentos verdadeiros, e onde a participação do público foi muito interessante, muito enriquecedora, né? As pessoas vinham e também se colocavam e faziam seus depoimentos. Foi uma experiência muito rica para todos os adolescentes, eu acredito, pelos depoimentos que me deram, e para mim também, como professora, como propositora, como artista, foi muito lindo poder dirigir um grupo de estudantes e criar junto. Na verdade, nós tivemos uma criação muito em conjunto. Então, essa é a experiência de maior valor, assim, dentro do meu trabalho da escola, né? O cotidiano é muito interessante, né? Trabalhar com teatro é sempre muito interessante, é sempre muito rico, é sempre muito de trazer a vida, a vivência, de mexer com emoções, de mexer com o corpo, mas essa foi a experiência mais significativa até hoje. Agradeço a oportunidade. Confiram agora o nosso quadro de indicações. Olha, se não estivéssemos em um período de isolamento social, eu indicaria a peça O Ovo, a Galinha e a Máquina de Escrever, da companhia Mar Cultural. Eu tive a alegria de ser convidada para dirigir essa peça, e é uma peça que conta sobre a Clarice Lispector. E a intenção do grupo, ao criar esse espetáculo, foi apresentar a Clarice e a obra dela para as crianças dentro das escolas. Então, elas circularam mais de 100 escolas nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, levando essa peça. Então, quando a gente puder se encontrar presencialmente, eu indico fortemente esse trabalho para adultos e crianças. E não é só porque eu fiz a direção do trabalho, mas é porque eu acho que a ideia de levar um grande nome da nossa poesia em forma de teatro para dentro das escolas é muito importante. Existem vários materiais voltados para crianças que são bem interessantes, mas eu também pensei em indicar os discos do grupo Palavra Cantada, principalmente para quem trabalha com criança. São músicas feitas para criança, mas que não tem aquele tom bobo, não subestima as crianças, né? Pelo contrário, são músicas que estimulam as crianças. Então, eu uso muito essas músicas nas minhas aulas, em especial 2 discos. Cantigas de Roda, do Palavra Cantada, que resgata músicas que eram da minha infância e sugerem muitas brincadeiras para desenvolver com as crianças. E também o disco Canções de Brincar, porque brincando a gente aprende muito. A minha indicação para esse episódio é o filme Como Estrelas na Terra. Ele conta a história de um menino indiano, o Ishan, eu acho que assim se pronuncia, ou não, enfim, que ele vai para a escola e ele tem muitas dificuldades no processo de aprendizagem. Ele é super cobrado pela direção, pela família, e a história muda um pouco quando um novo professor de artes aparece e muda a vida do menino. O professor descobre que ele tem dislexia e passa a desenvolver com o aluno uma série de atividades artísticas e pedagógicas voltadas para o sistema sensorial do menino. É bem na linha da educação apresentacional que a Tati comentou no início do programa. É um filme muito bonito e eu recomendo muitíssimo para que a gente
se lembre que o ser humano ele é plural. Então isso exige uma educação que olhe para a diversidade e para a pluralidade do saber e do ensino. Vou dar algumas dicas de bons autores para quem quiser se aprofundar no assunto arte e educação. Ana May Barbosa tem obras excelentes tratando de arte e sobre a proposta triangular, que é uma das abordagens de ensino mais utilizadas pelos professores de artes. Demerval Saviani escreve sobre pedagogia histórico-crítica, mas também aborda a arte e educação. E Maria Cristina Fonseca, da UDESC, que pesquisa e escreve sobre formação de professores de artes. Sobre arte tem muita coisa legal na internet, por exemplo, museus virtuais em 360 graus. Só pesquisar por Museu Virtual 360 graus e aparecem vários. A última exposição virtual que vi foi a do Museu Oscar Niemeyer, fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu super recomendo. No YouTube, para quem gosta de história da arte, tem a Vivi, que comenta sobre arte de uma maneira super ágil e dinâmica. Tem o Artkin, que tem os vídeos super bem feitos, super cabeça, assim, muito bem ilustrados. E o Instituto Brincante, que está disponibilizando suas aulas gratuitamente e com muitas brincadeiras infantis e cultura popular. Eu indico um livro didático de História da Arte da Graça Proença. Eu comprei esse livro depois de sair da escola, quando eu já estava na faculdade de História. É um livro didático clássico, mas ele é bem completo, com muitas informações e imagens. Eu indico muito para quem quer ter um apanhado bem didático sobre a História da Arte. A minha indicação de hoje vai ser o documentário de 2005 do João Jardim, que é Pro Dia Nascer Feliz. Esse filme ele reúne uma série de relatos de professores e de alunos também de 3 estados brasileiros, e também esses alunos e as escolas, elas são de classes sociais bem distintas, assim, eles pegam escolas da rede pública e escolas da rede privada, assim, com diferenças incríveis, né? E esse filme ele retrata muito bem, assim, uma série de dificuldades e desafios que todos esses professores, não só os professores, né, mas os alunos também, que são enfrentados assim nesse dia a dia do meio didático, classe docente. O filme é excelente, ele tá no YouTube também, e assim, vão lá assistir enquanto ele tá lá, porque vale muito a pena. Bom, chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu queria fazer um agradecimento muito especial a essas nossas convidadas, né, que no momento ali que era possível a gente estar todo mundo junto, são pessoas muito caras da gente, que estão sempre ali no nosso dia a dia, né, fazem parte do nosso dia a dia. Queria agradecer a vocês, gurias, agradecer ao Leandro também, que fica sempre nos bastidores ali fazendo nossa divulgação. Não deixem de seguir a casa nas redes sociais, ali no Facebook, no Instagram. Não deixem de acessar o site, ler todos os conteúdos que aparecem ali no blog. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e seguimos em frente. Lembrando também que se a sua escola, a escola que você trabalha, professor, não tiver internet fácil, entre em contato com a gente que a gente manda o arquivo do podcast separado para que vocês possam reproduzir para os alunos de vocês, tá bom? Então, reproduzir e distribuir. Saibam que a gente está com vocês para qualquer assunto abordado. Foi muito especial construir essa temporada ao lado de colegas e amigos tão parceiros e queridos. Ju, Carlos e Lê, vocês arrasam. Eu agradeço também a todas as convidadas e convidados e a todas as artistas que colaboraram com a construção do podcast e nos auxiliaram a construir pontes entre os saberes e a arte. Eu faço as palavras do Carlos e da Sara as minhas também. Eu fico muito feliz de poder estar realizando esse podcast. Foi uma das coisas que me salvou nessa quarentena. E aguardem, porque na próxima temporada a gente vai vir com novos assuntos e novas abordagens também, com mais pessoas contribuindo. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. E até logo. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.